Fico muito satisfeita com a informação dada hoje pela senadora Fátima Bezerra, que a educação venceu, que o Ministério da Educação recuou e informou que não vai mais fazer os cortes e que vai valorizar o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, que oferece 90 mil bolsas a alunos de licenciatura. Esse é um programa que ia ser cortado em 50%. Houve uma grande movimentação de professores, da sociedade civil também, aqui no Senado, numa bela audiência conduzida pela senadora. E nós todos ficamos felizes que realmente o MEC voltou atrás numa atitude que seria absolutamente contraproducente, porque esse investimento nos professores da educação básica é exatamente o que, na minha avaliação, nós temos como prioridade absoluta. Hoje no Brasil nós temos uma diversidade gigantesca de formação nas crianças e uma grande porcentagem que chega na escola para ser alfabetizada, que nunca viu um caderno, um livro ou uma revista. Ela não tem nem o conceito da letra. Eu lembro que uma vez perguntaram, uma pesquisa para uma criança nessas condições, como é que ela imaginava que escrevia elefante. E ela disse grande, porque ela não tem abstração do que é uma letra. Então, uma professora que vai tratar com essa criança não pode ser uma professora que não tem uma qualificação adequada. Esse programa, até onde eu entendi, ele ajuda nessa qualificação, então isso é muito bom. Mas o governo não cessa de nos surpreender, porque hoje tivemos uma audiência pública para tentar entender a questão dos currículos que estão sendo apresentados pelo MEC, né? E eu realmente fiquei estarrecida, porque num país que raramente se debruçou sobre a questão dos currículos, teve uma tentativa que achei, aliás, muito interessante, que foi trazida pelo ex-ministro Mangabeira Unger, e que ele propunha uma diminuição de matérias com um aprofundamento do conteúdo das matérias, como colocando experiências internacionais, experiências, inclusive, que ele participou, que as crianças têm muito mais chance de se desenvolver e aprender se vão mais fundo, elas desenvolvem mais um espírito crítico sobre aquela situação e depois elas podem também ter mais facilidade em entrar em outras situações. Bom, o ministro acabou indo embora, deve ter ido para o lixo que ele fez, porque a gente sabe que as coisas acontecem e é desperdiçado, né? Bom, em todo caso, eu diria que, no mínimo, a apresentação desse currículo escolar dessa forma que veio é uma falta de prudência total e um assodamento, que eu diria desnecessário. É melhor demorar mais e fazer bem feito, né? O que aconteceu? O MEC tinha desde setembro de 2015, o MEC está debruçado sobre o assunto, fez e apresentou já uma proposta, né, de curricular, a partir de diversas contribuições de um segmento que ninguém entendeu bem como foram escolhidas essas pessoas. Sabem-se que as universidades federais contribuíram e também tivemos contribuições de governos de Estado. Contribuições e secretarias que eu diria muito baixas, no sentido que são currículos escolares que as crianças têm um desempenho péssimo. Então, manda essas contribuições, eu não entendo, com tanta coisa boa acontecendo no mundo nessa área, por que foi restrito dessa forma? Bom, depois de publicar no Diário Oficial o nome das pessoas que compunham a comissão, o que aconteceu? O senador Bezerra, que hoje foi quem requereu essa audiência tão extraordinária que tive o prazer de assistir. Foram 2 meses de trabalho, né? Só que os nomes que foram apresentados nesses 2 meses, segundo especialistas, não são nomes
nomes de tradição na área, não são nomes que constam de estudos publicados em revistas especializadas, não foram convidados especialistas de outros países que têm desempenho escolar de excelência, nada, né? Escolheram, não foi aberto, não se sabe o critério. E em países com tradição e alto rendimento escolar, os currículos são elaborados em 2, 3 anos e de uma forma completamente diferente. Eu pergunto qual foi o critério para escolher os autores desse currículo, que experiências eles têm que foram levadas em conta. Não houve amplo chamamento da comunidade acadêmica, da sociedade civil. Hoje foi muito reiterado isso, inclusive usando a palavra, não houve um chamamento honesto, claro, limpo, né, transparente, e nem se observou e cotejou com o que há no mundo de melhores experiências. A portaria que o MEC publicou no Diário Oficial, com 116 nomes, contemplou apenas 3 nomes que já faziam parte desse grupo que o governo havia selecionado, dentro dos 60 nomes de excelência indicados pela sociedade civil. É um grupo fechado ou não? É um aparelhamento já que lá estava. Há perguntas que precisariam ser respondidas antes mesmo de se querer mudar o currículo. Como alertou em audiência pública no Senado hoje, o presidente do Instituto Alfa e Beto, o PhD João Batista Araújo Oliveira. Primeiro, precisaria ser questionado se o sistema escolar que nós temos é o sistema que nós queremos. Nem isso está avaliado, né? Nós reduzimos o número de alunos sem conhecimentos básicos de matemática. Muito bem. Segundo revelou o último Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, o Brasil ocupa o 58º lugar em matemática, entre os 65 países avaliados. Por quê? Nós não sabemos o que está errado. Não foi visto isso, né? E aqui eu vou ler algumas ponderações do professor citado, que achei muito interessante. A alfabetização continua maltratada. Caligrafia não foi incluída, quando se sabe do seu papel fundamental no processo de aprendizagem. Digitação foi. Ele diz assim de forma irônica: bem-vindo à Finlândia. Fluência de leitura é tema ignorado na proposta. O termo alfabetização não é definido de maneira correta e no seu sentido próprio, mas é usado de forma genérica, de forma inútil desse jeito, para falar em alfabetização matemática, científica ou estética. Já o letramento perdeu seu caráter de gêmeo siamês da alfabetização que tem que ter. Agora se aplica a todas as disciplinas, o que mostra até um desconhecimento de como se usa isso, né? O currículo de língua portuguesa continua a tradição dos parâmetros curriculares nacionais de privilegiar os usos sociais da língua. Só que agora os usos sociais reinam absolutos. A gramática deve ser ensinada quando e como o professor julgar relevante. Se nós já temos os jovens lá no WhatsApp falando tudo pela metade, você imagina agora reforçar essa linguagem social em detrimento da gramática quando você está ensinando uma língua, né? De tudo, segundo os especialistas, a proposta da língua portuguesa é a mais trágica. O currículo de matemática se considera um pouco melhor, mas não há previsão para ensinar e aprender fatos fundamentais. Senadora. A velha e boa e essencial tabuada, nem as propriedades das operações. Fragmentos disso aparecem só no 7º ano. Há tópicos introduzidos muito cedo, como os problemas orais, e outros muito tarde, como o uso da reta numerada. O currículo de ciências também sucumbiu à conveniência dos usos sociais. Em vez de se ancorar em poucos conceitos científicos sólidos, a proposta devaneia num parque temático. Ter opinião é preciso, formular hipóteses, desenvolver espírito crítico, idem. Mas Senadora. Compreender conceitos científicos com rigor não é preciso. Pois não, senador Bezerra. Senadora Marta Suplicy, eu queria parabenizar Vossa Excelência por estar trazendo esse tema ao plenário do Senado Federal. Na verdade, Vossa Excelência reverbera o debate que travamos hoje em audiência pública na Comissão de Educação.
É importante dizer que essa é a terceira audiência pública na Comissão de Educação. E hoje, com a presença do professor João Batista, nós tivemos a oportunidade de ouvir o outro lado. Na segunda audiência, ouvimos o governo, que falou da iniciativa de propor a base curricular comum para todo o país. Que é importante que a gente tenha essa base, mas que ela não seja feita de forma atropelada, de forma veloz, rápida, que a gente possa perder a oportunidade de fato mudar os indicadores da educação no nosso país. Tivemos na primeira audiência, ainda no ano passado, o movimento pela base da educação, que já alertava da necessidade da construção ser de fato democrática, aberta, permeável, para que a gente pudesse construir uma base curricular comum que traduzisse as aspirações da sociedade brasileira no sentido de dar um passo adiante na formação dos nossos jovens e das nossas crianças. Portanto, eu queria parabenizá-la pelo discurso correto, pelo discurso profundo que Vossa Excelência faz na tribuna dessa casa hoje, e dizer que nós vamos aceitar a sugestão do professor João Batista. Vamos encaminhar essas perguntas que não foram respondidas ao ministro Aloysio Mercadante e vamos propor a ele um outro debate em uma outra... Jorge. Uma sugestão no sentido de a gente ganhar mais tempo para a construção de um currículo comum que possa ser verdadeiramente um instrumento de transformação. Muito obrigado a Vossa Excelência. Concordo plenamente com esse encaminhamento e vai ser muito bom podermos aprofundar esse debate. Eu pediria ao presidente Senadora Marta, se possível, também gostaria de... Pois não, senador. Eu só queria, a presidência só faz um apelo. Eu tenho de um lado senadores me cobrando a ordem do dia. A senadora está tratando de um tema da maior importância, senadora Marta. O tempo regimental já foi. Eu só pediria a compreensão dos colegas. Nós podemos abrir a ordem do dia, podíamos fazer, e as falas aconteceriam sem nenhum problema durante o debate da medida provisória. 2 segundos, presidente. Apenas para registrar a presença do governador do Pará, Simão Jatene, aqui nesse plenário. Bem-vindo, senador. Está bem acompanhado aí de 2 amazônidas, senador Flecha e o senador... Qual é a orientação, essa então? compreensão que eu pediria à senadora Marta. Para concluir. Bom, para ilustrar um de número... Bom, eu vou até saltar um pouco para ir para o finalmente. Gostaria bastante, senadora. Outras questões em aberto, porque o MEC não seguiu a tradição em forma de elaborar currículos de outros países com maior experiência, porque o MEC acredita que é possível fazer um currículo em tão pouco tempo. Foi avaliado o impacto da falta de experiência do nosso país e de especialistas nessa área, porque o MEC se limitou ao mecanismo de mão única sob forma de consulta pública, porque não existe o contraditório, ida e vinda, que permite aprofundamento e reformulação de ideias, porque algumas reuniões foram convocadas, não foram de livre acesso público, quantas reuniões ocorreram, quem estava, por que decidiu o MEC consultar professores e públicos em geral, abrindo mão de antes de ter um debate científico qualificado sobre uma nova proposta. Não foi pensado que entre os grupos consultados estão secretarias de Estado que elaboraram currículos não de baixo desempenho, não pensaram no risco de nivelar por baixo. O MEC não se sensibilizou com críticas de princípio e conteúdos. Ouve-se nos corredores do Congresso Nacional que o MEC pretende dar à nação em junho de 2016, dentro do prazo estabelecido pelo Plano Nacional de Educação PNE, os novos currículos escolares. Eu diria que a nação não merece e não quer esse presente de grego. Obrigada. Cumprimento Vossa Excelência, senadora Marta Suplicy.